Olá, eu sou o professor Maurílio e essa é uma aula de ligações químicas. A imagem que você está vendo compara os diferentes tipos de ligações: a ligação iônica, a ligação covalente e a ligação metálica. Os objetivos dessa aula são entender como se dão as ligações químicas, relacionar a posição na tabela periódica com o tipo de ligação e identificar as características dos compostos de acordo com a ligação que eles apresentam. No estudo da tabela periódica, vimos que ela é dividida em 4 principais grupos. Podemos classificar os elementos como metais, semimetais, ametais ou gases nobres. E eu vou começar falando da estabilidade dos gases nobres. Repare que do lado esquerdo temos separada aí a família dos gases nobres com os respectivos números atômicos, acompanhado das distribuições eletrônicas. Foi destacado em vermelho a camada de valência desses elementos químicos. Todos os gases nobres, portanto, apresentam a camada de valência completa, apresentam a última camada com a sua capacidade máxima. A partir disso, podemos estabelecer uma regra, a regra do octeto, que propõe que um átomo adquire estabilidade ao ficar com 8 elétrons na sua última camada, na sua camada de valência. Os gases nobres são estáveis por apresentar essa característica. Já os demais átomos, para adquirir estabilidade, fazem ligações químicas entre si. Portanto, todos os outros átomos querem ter configuração eletrônica de gás nobre, querem ter a camada de valência completa, e isso se dá normalmente quando atingimos 8 elétrons na última camada, com exceção da primeira camada, que é completa com 2 elétrons. Para o estudo das ligações químicas, é importante pontuar que os metais, por exemplo, os do grupo 1, como lítio, sódio e potássio, atingem o octeto ao perder um elétron e originam cátions monovalentes. Os metais do grupo 2, como magnésio, cálcio e bário, por exemplo, atingem o octeto se houver perda de 2 elétrons e originam então cátions bivalentes. E do grupo 13, o metal mais importante é o alumínio, que atinge o octeto ao perder 3 elétrons, originando um cátion trivalente. Do outro lado da tabela temos os não metais ou ametais, como por exemplo os do grupo 15, como nitrogênio e fósforo, que atingem o octeto ao ganhar 3 elétrons e originam então ânions trivalentes. Os do grupo 16, como oxigênio e enxofre, por exemplo, atingem o octeto com o ganho de 2 elétrons e originam então ânions bivalentes. E os do grupo 17, como flúor e cloro, por exemplo, atingem o octeto quando houver o ganho de 1 elétron e originam então ânions monovalentes. Existem 3 tipos de ligações entre os átomos. As propriedades das substâncias dependem do tipo de ligação presente. A ligação iônica, por exemplo, é feita entre os íons, o cátion e o ânion. Os cátions são formados pelos metais e os ânions formados pelos ametais. A ligação metálica vai ser feita entre dois metais, duas espécies que são doadoras de elétrons. Já a ligação covalente será feita entre ametais, espécies que querem receber elétrons e por isso fazem o compartilhamento. A ligação iônica, então, é feita por um metal e um ametal, um cátion e um ânion, e de um modo geral, sempre que o elemento necessite doar elétrons para se estabilizar, se une a outro que necessite recebê-los. Essa união se dará, então, por ligação iônica. Por exemplo, um metal como o sódio, que tem essa configuração eletrônica, terá apenas um elétron na última camada. Então, para ele completar o octeto, ele vai ter que perder esse elétron e vai formar o cátion do sódio. Já o cloro, que é um ametal, você observa que na distribuição eletrônica dele, ele vai ficar com 7 elétrons na última camada, tendo então a tendência em receber um elétron e ficar um ânion monovalente. Portanto, na ligação iônica, o elétron será transferido do cátion para o ânion. O cátion vai perder o elétron e o ânion vai receber o elétron numa interação bastante forte entre eles, que é a ligação iônica. Numa outra representação esquemática, temos os elétrons da camada de valência representados por bolinhas ou cruzinhas, e o elétron do sódio é transferido para o cloro. A fórmula eletrônica vai envolver os colchetes, as cargas e o elétron já transferido para o ânion. Repare que ele apresenta os 7 elétrons que ele tinha originalmente e mais o elétron que ele recebeu. A fórmula do composto iônico é o NaCl, o conhecido cloreto de sódio ou sal de cozinha. Esse primeiro esquema é mais simples, porque é a transferência de um único elétron. Vamos analisar agora a ligação feita entre o alumínio, que é doador de 3 elétrons, e o oxigênio, que recebe apenas 2.
Colocando os elementos com os símbolos e os elétrons da camada de valência, conseguimos observar quantos elétrons são transferidos e quantos elétrons são recebidos. Nesse caso, teremos 2 alumínios transferindo 6 elétrons e 3 oxigênios recebendo os 6 elétrons. A proporção, então, nessa fórmula vai ficar 2 alumínios para cada 3 oxigênios. O cátion vai ter uma carga X positiva. O ânion vai ter uma carga Y negativa. A partir do cruzamento das cargas, nós conseguimos, então, identificar qual vai ser a proporção entre os elementos químicos. Nesse caso, o alumínio, que é 3+, vai se ligar ao oxigênio, que é 2-. Esse 3 desce e o 2 também desce, produzindo a fórmula, então, Al2O3. Chegamos no mesmo resultado, porém, de uma forma mais simples, de uma forma mais rápida. Fique atento que esse cruzamento das cargas só é feito quando as cargas são diferentes. 3 e 2, por exemplo, é uma espécie de MMC que a gente faz com os elétrons transferidos. Se as cargas forem iguais ou de valores múltiplos, elas devem ser simplificadas para chegarmos na fórmula do composto iônico. Como os íons possuem cargas elétricas opostas, o cátion positivo e o ânion negativo, eles se atraem mutuamente. Essa interação os mantém unidos, formando o chamado retículo cristalino iônico que você observa na figura à esquerda. A ligação iônica é a mais forte das ligações. Teremos no retículo cristalino iônico uma série de cátions e ânions ligados entre si, e por isso as características das ligações iônicas são as seguintes: o alto ponto de fusão e ponto de ebulição, é o mesmo que dizer que elas serão sólidas à temperatura ambiente e também que elas vão conduzir corrente elétrica no estado fundido, ou seja, no estado líquido e não no estado sólido. Os cristais formados são duros e quebradiços. Além disso, os compostos que formam ligações iônicas também conduzem corrente elétrica quando dissolvidos em água. Observe na figura um cristal de cloreto de sódio dissolvido em água. As moléculas de água são representadas pelas esferas vermelhas com 2 azuis, o oxigênio e os 2 hidrogênios, e o cloreto de sódio representado pelas esferas verdes e amarelas. Repare que quando ele está dissolvido em água, o cátion fica solvatado e o ânion também, envolvido por moléculas de água. Formam cargas e têm liberdade para se movimentar. Para que haja condução de corrente elétrica, é necessário ter íons livres. Isso é possível dissolvendo os compostos iônicos em água ou derretendo ou fundindo esse composto iônico, transformando-o em líquido. Quando a gente tem, então, o estado líquido ou o estado aquoso das substâncias iônicas, elas vão conduzir corrente elétrica. Um exemplo muito comum do teste de condutividade é esse representado na figura. Uma solução aquosa de sacarose, o açúcar na água dissolvido, não vai conduzir corrente elétrica e não vai acender a lâmpada porque não apresenta íons em solução. Já uma solução aquosa de cloreto de sódio, sal de cozinha dissolvido em água, vai conduzir corrente elétrica, vai acender a lâmpada, porque os íons terão mobilidade, eles vão poder se movimentar entre um eletrodo e outro, fechando o circuito, conduzindo a corrente elétrica. A ligação covalente se dá entre os ametais. Substâncias que fazem ligações covalentes também são chamadas de moleculares. Os ametais podem formar ligações com outros ametais por compartilhamento dos elétrons. O par de elétrons pertence simultaneamente aos dois átomos, a fim de adquirir estabilidade com o octeto completo. O primeiro exemplo é o exemplo do gás cloro. O cloro não aparece sozinho na natureza, ele aparece na forma de Cl2. Repare que o cloro vai ter 7 elétrons na última camada, na camada de valência. Portanto, na fórmula eletrônica, representamos esses 7 elétrons por bolinhas para o primeiro cloro e por cruzinhas para um segundo cloro. Há um compartilhamento do par de elétrons entre os cloros, formando então uma ligação covalente. Na fórmula estrutural, repare que os elétrons não vêm representados e a ligação é representada por uma barra, por um traço, indicando a estrutura da molécula. Já na fórmula molecular, é importante representar as quantidades de cada uma das espécies, nesse caso, Cl2. Um segundo exemplo é o do fluoreto de fósforo. Repare que o flúor tem 7 elétrons na camada de valência e o fósforo tem 5 elétrons na camada de valência. Portanto, no momento de representar os elétrons e formar as ligações, nós vamos posicionar o fósforo ao centro, porque ele faz mais ligações. O elemento que precisa fazer mais ligações normalmente é representado no meio da fórmula eletrônica. Isso vai facilitar.
O fósforo, então, com 5 elétrons representados por cruzinhas e 3 fluoros com 7 elétrons cada um representados por bolinhas. Repare que há o compartilhamento de 3 pares de elétrons, portanto, teremos 3 ligações covalentes. Na fórmula estrutural, os elétrons não são representados e as ligações são representadas por traços. E na fórmula molecular, ficamos com PF3 e não F3P, porque o elemento mais eletronegativo normalmente é representado à direita nas fórmulas moleculares. Um outro exemplo de ligação covalente é a que acontece no trióxido de enxofre. Repare que o enxofre ele é um calcogênio, então tem 6 elétrons na camada de valência, e o oxigênio também. Na fórmula eletrônica, o enxofre faz 2 ligações covalentes comuns, completando o octeto. Uma vez que o enxofre tem o octeto completo, ele pode compartilhar os pares sobressalentes com outros 2 oxigênios, numa ligação chamada coordenada. Antigamente era chamada de ligação dativa. Na fórmula estrutural, podemos diferenciar essas ligações, representando então a ligação entre o enxofre e o oxigênio da direita como uma ligação dupla, uma ligação covalente comum dupla, e as ligações com esses pares de elétrons sobressalentes com as setinhas. Alguns livros trazem também a ligação coordenada como traços. Na fórmula molecular, ficamos com SO3. Agora é representada uma tabela com elementos do segundo e do terceiro período, em que a distribuição eletrônica utiliza um gás nobre para representar a camada que já está completa. Os símbolos de Lewis, a representação de Lewis, é o mesmo que a fórmula eletrônica, aquela que indica os elétrons da camada de valência, por bolinhas ou cruzinhas. E é muito importante que a gente não confunda a ligação covalente com a ligação iônica. Na ligação iônica, os elétrons são transferidos, formando cátions e ânions, que se unem compondo um retículo cristalino iônico. Nele, os íons se acham fortemente unidos, formando um composto sólido. Já na ligação covalente, os átomos não doam nem recebem elétrons, não ocorrendo a formação de íons. Os átomos se unem compartilhando elétrons e formando moléculas. Reparem nas figuras da ligação covalente que as nuvens eletrônicas são compartilhadas simultaneamente, formando então moléculas que vão apresentar fórmulas estruturais. A ligação vai ser representada por um traço, indicando a estrutura da molécula, diferente da ligação iônica. Outra diferença importante é que os compostos covalentes apresentam pontos de fusão e pontos de ebulição significativamente mais baixos do que os compostos iônicos e os compostos metálicos, e não conduzem corrente elétrica, quando puros, em nenhum dos estados físicos. Agora vamos falar da ligação metálica, que é feita entre metais. Observe a figura ao lado. O modelo do mar de elétrons propõe que o fato dos metais apresentarem tendência em perder elétrons, o metal sólido é constituído por átomos em posições ordenadas, com seus elétrons de valência livres para se movimentar por todo o metal. Assim, temos um amontoado organizado de íons metálicos positivos mergulhados no chamado mar de elétrons livres. É assim que se dá a ligação metálica. Átomos em posições ordenadas, que têm tendência em perder elétrons, presos pelo mar de elétrons livres que transita por todo o metal. As propriedades das substâncias metálicas são altos pontos de fusão e ebulição, é o mesmo que dizer que são sólidos à temperatura ambiente. Eles conduzem corrente elétrica tanto no estado sólido quanto no estado líquido. Apresentam brilho metálico, maleabilidade, que é a capacidade de amassar, de moldar em diferentes formas, ductibilidade, que é a capacidade de transformá-los em fios, e resistência à atração. As ligas metálicas são misturas de 2 ou mais elementos, sendo que a totalidade, ou pelo menos a maior parte dos átomos presentes, é de elementos metálicos. São exemplos de ligas metálicas comuns o aço, que é constituído principalmente de ferro e também de carbono. O bronze é constituído por cobre e estanho, principalmente o cobre. O latão é constituído principalmente de cobre e zinco. O ouro, no seu estado puro, é muito maleável, ele amassa muito fácil. Por isso que para a utilização de joias é usado principalmente o ouro 18 quilates, que é constituído por ouro a 75%, prata e ou cobre a 25%. E agora você deve pausar o vídeo e observar esse mapa conceitual, que resume as ligações químicas. Na aula de hoje, nós vimos como se dão as ligações químicas, vimos que os átomos se ligam para adquirir estabilidade, que é conquistada quando eles completam as camadas de valência. Relacionamos a posição na tabela periódica com o tipo de ligação química. Lembre-se,
Ligação iônica é formada por metal e ametal, metálica por metais e a ligação covalente é feita por ametais. Identificamos as características dos compostos de acordo com o tipo de ligação, como a condutividade elétrica e os pontos de fusão e ebulição, por exemplo. Eu sou o professor Maurílio, espero que você também tenha gostado. Até uma próxima. Tchau!